Bom, e para terminar essa semana de derivadas numéricas, vamos falar sobre uma comparação da derivada central com a derivada lateral e, mais do que falar, ver como é que elas se comportam. Então, a gente começa, como sempre, né, o NumPy e Matplotlib, e aqui a gente tem, além do código da derivada lateral que a gente tinha, né, o nosso DF, eu botei o DF central. Vocês podem ver que é bastante parecido com a derivada lateral, só que, enfim, tem pequenas modificações, mas é bastante intuitivo. Bom, e aí a gente vai fazer o nosso estudo, né, em cima do cosseno, que nem o outro, só que comparando agora, né, qual é o erro da derivada lateral e a derivada central. Então a gente começa com os mesmos pontos, né, intervalo de um período do cosseno entre menos π e π, e vamos começar de novo, né, com o erro de aproximação, ou seja, quando o h ainda não é tão pequeno assim que a gente está vendo o erro de truncamento. E aqui a gente vai fazer uma coisa ligeiramente diferente. Eu vou pegar h 1 décimo e 1 centésimo, certo? Então, quando h é 1, o erro de aproximação está na ordem de 0,4 para a derivada lateral e está na ordem de 0,2 para a derivada central, como vocês podem ver aqui no primeiro gráfico. Então, está grande, né? Só acho que a gente... Mas o passo que a gente está dando também está bastante grande. A gente esperava que o erro fosse proporcional, né, a h, então é isso aí. O erro absoluto, por outro lado, vai ser mais interessante quando o h for diminuindo. Porque agora, quando o h é 1 décimo, o erro da derivada lateral ele é a ordem de h. Então, ele vai... né, era 0,4, agora virou 0,04. Só que o erro da derivada central é h ao quadrado. Então, esse daqui, que era mais ou menos 0,15, agora ele é 0,0015. Então, o que a gente está vendo aqui é uma coisa pequenininha de variação. E aí, quando a gente passa para 1 centésimo, nem dá mais para ver. Ele está escondido aqui atrás dos eixos, certo? E você só vê o erro da derivada lateral, porque nessa escala, né, o erro da derivada lateral é algo como 100 vezes maior. E aí não dá mais para ver, né, uma barriguinha subindo ou descendo. Ela está encoberta pelo eixo X aqui no gráfico. Então é bastante, assim, bastante impressionante, né, que a derivada central faz o trabalho legal. E aí a gente tem o erro de truncamento, certo? O erro de truncamento é quando o h já é tão pequeno que a gente está tendo aqueles cancelamentos ruins. E o erro de truncamento, curiosamente, ou talvez não tanto, né, parece voltar a estar na mesma escala. Então, quando o h vai diminuindo, né, de 1 décimo, 1 centésimo, o erro da derivada central vai diminuindo, mas quando o erro de truncamento começa a aparecer, a derivada central e a derivada lateral se comportam mais ou menos igual. Acho que não dá para dizer que um é muito melhor que o outro. Até pode tentar dizer que parece um pouquinho menor, mas não é de forma alguma, né, significativa. Então, a derivada central também não está livre do erro de truncamento. E aí, para a gente ver, né, de novo, para vários Hs todos juntos, como é que essas coisas se comportam, vamos fazer de novo um gráfico em escala log-log, né? O H está aqui, né? O tamanho do passo está aqui, e o erro está aqui no eixo Y. E, de novo, né, a gente tem a derivada lateral aqui em azul, né, essa primeira curva, que desce, e a derivada central desce bem mais rápido. Né? Eu acho que vale a pena fazer uma geometriazinha aqui, né? A derivada lateral desce 2 quadradinhos em um quadradinho no eixo X. Então, ela saiu de 10 a menos 3 para 10 a menos 7, enquanto aqui saiu de 10 a menos 1 para 10 a menos 3. A azul é difícil dizer, porque ela não está passando exatamente num vértice, mas se você olhar, né, todos esses triângulozinhos têm o mesmo tamanho, então parece de fato que ela desce um quadradinho a cada quadradinho, que é um sinal, né, de que ela está realmente proporcional a h, enquanto que a outra está proporcional a h ao quadrado, porque nessa escala, né, você proporcional a h ao quadrado, você desce 2 vezes mais rápido. E a outra coisa que tem para ver aqui, meio, né, esperada, é essa linha aqui do erro, né, de truncamento e arredondamento que está aparecendo, né? E a gente encara essa linha aqui como se fosse uma barreira, né? O erro de aproximação numérica tem esse comportamento, mas chega aqui, ele encontra no erro de truncamento e sobe. O erro de truncamento ele só continua, né? Porque quanto
Quanto mais precisa for a sua conta, mais dígitos significativos você precisa. Então, se você precisa de muitos dígitos significativos, você não pode cancelar tantos termos assim. É um pouco o que está acontecendo aqui, certo? Então, vocês vejam que, até uma coisa para pensar, o ponto ótimo da derivada lateral não é o mesmo ponto ótimo da derivada central, certo? A derivada lateral, o ótimo está mais ou menos por aqui, a derivada central está um pouquinho em outro lugar, certo? Então, uma mesma coisa, né, para pensar, o que aconteceria se houvesse erro ao calcular f, o que é a derivada central, a derivada lateral, qual seria melhor, por quê? Isso é uma coisa que vale a pena pensar. Outra coisa que vale a pena pensar é o que aconteceria, né, se a segunda derivada da f fosse zero em x, certo? Ou a segunda, ou a terceira, ou a primeira, enfim. Como que essas coisas importam, mas eu acho que vale a pena começar perguntando sobre a segunda derivada e aí depois ir para as outras, né, a terceira e a primeira, para ver como que essas fórmulas da derivada central e lateral se comportam. E aí vocês podem parar e pensar um pouquinho mais ainda, né, o que aconteceria se a segunda derivada de f fosse zero em todos os lugares. Também é uma pergunta interessante, também vale a pena pensar nisso. Então, é isso. Com isso a gente conclui essa quarta semana. A gente para aqui, né, de melhorar as fórmulas de derivadas numéricas. Tem muitas outras que vocês podem imaginar, que talvez, né, desçam mais rápido ainda do que a derivada central, que podem ser bastante interessantes se você precisar disso tudo. Mas agora a gente vai pegar essas ideias que a gente viu aqui, né, de aproximação e simetrias, e ver como que isso se traduz no caso do cálculo de integrais, que é o problema oposto, é um problema mais difícil, mas tem muitas coisas bonitas de análise numérica que vão acontecer lá também. Então, a gente se vê semana que vem para falar sobre a integração numérica. É isso.